E este então é o nosso terceiro vídeo e a pergunta é: a Bíblia é de fato confiável? Será que nós podemos confiar 100% na Bíblia? Então vamos ver isso aí agora. A Bíblia sim, de fato ela é confiável, mas por que algumas pessoas poderiam perguntar assim? Porque na verdade a Bíblia foi escrita por homens, como nós já falamos, né? Não podia ser escrito por outra coisa mesmo. Mas homens são falhos, homens erram, homens são pecadores. Mas a gente já entendeu que a Bíblia foi escrita, na verdade, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus não erra. Uma coisa que a gente precisa entender, então, não é apenas isso, ao falarmos da confiabilidade das Sagradas Escrituras, é que, na verdade, desde Gênesis a Apocalipse, não há nenhuma contradição. E quando você olha, por exemplo, a questão das profecias, todas as profecias foram cumpridas em Cristo Jesus, na história da igreja, né? Então, tudo se encaixa perfeitamente. Quando você vê toda a história do povo de Israel até chegar na pessoa de Cristo Jesus, você vê uma coisa única. Por mais que Moisés não conheceu Abraão, né? Obviamente, por mais que Abraão não conheceu Paulo, vê se pode, né? Tantos anos, milhares e milhares de anos, séculos se passaram, mas nenhum dos seus escritos, nenhum conteúdo entra em contradição. Tudo se cumpre de uma maneira, há uma linha ali de fato, desde Gênesis a Apocalipse, tá certo? Então, a gente precisa perceber que a palavra de Deus, ela é sim, plenamente confiável. Não há nenhuma contradição na palavra do Senhor. Agora você pergunta assim: pastor, mas eu já li um versículo assim e depois eu li um outro versículo que parece que um está contradizendo o outro. Na verdade, na Bíblia há o que a gente chama de aparente contradição. Então, como resolve isso? Na verdade, ela nunca entra em contradição. A questão que a gente percebe é a forma de interpretar, como interpretar, os meios, os instrumentos, o contexto remoto, o contexto próximo anterior, o contexto próximo posterior, o grego, o hebraico, o tipo do autor, o que o autor está falando, para quem ele está falando, quando ele falou isso, é uma série de coisas. Que se você pegar um versículo isolado e pegar um outro versículo e trazer aquilo junto, você vai possivelmente entrar em contradição, alguma coisa, né? E também, quando você pega um versículo isolado, pega outro versículo isolado e fala assim: esses dois versículos aqui se encaixam, olha que legal, é interessante. Também há um perigo nisso aí, né? Porque um pode estar dizendo uma coisa, outro pode estar dizendo outra, e você está ali tentando colocar na sua interpretação, porque os dois se forcem e falem a mesma coisa. Então isso é um perigo também muito grande que pode ocorrer na interpretação bíblica, o que faz com que muitas vezes você vai olhar para a Bíblia e ver que ela não tem contradição, ou ela tem aparentes contradições. Então o que acontece? Quando há uma aparente contradição, você pega um outro versículo e lança luz sobre aquele versículo que então está obscuro e você começa a entender. O fato é o seguinte, que nem tudo que está na Bíblia nós entendemos. Certo? A nossa mente ela é muito limitada. Como vimos lá no primeiro vídeo, tudo que Deus quis mostrar para nós acerca da sua glória e acerca da salvação do homem, ele nos mostrou através das Escrituras Sagradas. Ele não nos mostra tudo, mas tem coisas na Bíblia que nós não vamos entender, há pontos na Bíblia que nós não chegamos a compreender de fato e falar: olha, isso aqui é isso, aquilo outro. Há alguns momentos, alguns teólogos até mesmo dizem que aquele ponto ali diz respeito a isso. Outros teólogos dizem sobre este mesmo ponto que é uma outra questão, uma outra interpretação. Mas tudo isso que eu quero deixar bem claro é que não há nada na Bíblia que venha trazer um peso, um problema a tal ponto de fazer com que ela se torne suspeita, fazer com que a salvação do homem não é bem assim, fazer com que a vida eterna não é bem assim, nada disso. O que há neste campo das aparentes contradições não dizem respeito a nada no que diz na forma em que Deus se revelou e trabalhou para o seu povo entender acerca de si mesmo e acerca da salvação para todo homem, tá certo? Então, em momento nenhum há contradição na Bíblia. A sua harmonia, a forma como ela é estruturada, o seu palavreado, as profecias cumpridas, pessoas que no Novo Testamento falaram coisas acerca do Velho Testamento. Então tudo se encaixa de uma forma muito perfeita. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? E precisamos falar mais sobre isso.
Mas então é isso, a Bíblia é perfeitamente confiável, não há contradição. As aparentes contradições, elas desaparecem quando nós observamos outros versículos que podem interpretá-la, ok? Beleza aí? Vamos para o último vídeo então. O nosso último vídeo fala sobre as Escrituras. São suficientes? Será que são suficientes para nós? Então assista aí o próximo vídeo. Eu espero você lá. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, comente aí para nós nesse vídeo aí. Beleza?